A paz de Cristo, meus queridos e amados irmãos, estamos iniciando neste momento mais uma palavra pastoral, uma palavra da série Paz no Vale. Eu quero neste momento cumprimentar a todos vocês com a bendita e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero clamar ao Senhor neste momento que as bênçãos do Senhor estejam sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra que tem estado no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês nessa oportunidade. O texto, se você desejar acompanhar, se encontra no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que quando a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus, ele estava em pé junto à praia do lago de Genezaré. E viu 2 barcos que estavam junto à praia, mas os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então ele, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão e disse: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. E havendo feito assim, recolheram uma grande quantidade de peixe, de tal modo que as redes se rompiam. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que viesse ajudá-los. E chegaram e encheram ambos os barcos, de tal modo que quase naufragaram. E Simão Pedro, ao ver isso, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, aparta-te de mim, pois sou um homem pecador. Queridos, eu gostaria de 1 minutinho da sua atenção. Eu gostaria que neste momento você observasse aquilo que Deus tem colocado no meu coração e que eu quero transmitir para você nessa oportunidade. O texto que nós lemos é um texto de grande conhecimento de todos vocês. Eu tenho certeza que você já leu, já releu, já ouviu várias ministrações sobre esse texto. Mas neste momento Deus me traz esta palavra ao coração e eu gostaria de observar com vocês a circunstância, a situação que está sendo transmitida através deste texto. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor está ministrando a sua palavra, está pregando àqueles ouvintes que estavam ali. E haja visto que uma grande multidão que sempre, aonde Jesus estava, eles se ajuntavam, pois queriam e gostavam de ouvir as suas ministrações. Aquela grande multidão começa a apertar a Jesus, pois queriam chegar próximo de Jesus, queriam tocar nas suas vestes, queriam tocar na orla dos seus vestidos, pois às vezes nós temos a impressão que a única pessoa que tocou na orla dos vestidos de Jesus foi aquela mulher do fluxo de sangue, mas a palavra do Senhor vai nos mostrar que várias outras pessoas também tocaram nos seus vestidos e foram curados. Então, uma grande multidão sempre se juntava para poder ouvir o Mestre, e a Bíblia diz que o Senhor está ministrando e a multidão vai se aproximando e de fato ele já vai chegando às águas aonde ele não pode mais ir para trás. Então ele observa e vê alguns trabalhadores que estavam lavando as redes para poder irem para casa. E Jesus pede a ajuda de um deles, entra no barco de um homem chamado Simão e pede que ele se afaste um pouquinho das águas para que ele pudesse concluir a sua mensagem sem maiores dificuldades. E Jesus, naquele momento, ele prega, ensina, e quando ele conclui a sua mensagem, ele olha para aquele Simão e diz: Simão, eu quero que você agora
vá a alto mar. Me chama muito a atenção essas palavras porque os maiores milagres do Senhor vai ser em alto mar. Os maiores milagres que o Senhor vai resolver e vai realizar na minha e na sua vida não vai ser na beira da praia, não vai ser em terra firme, mas vai ser em alto mar. Vai ser com o balanço do mar te levando para lá, te trazendo para cá, quando parece que muitas das vezes está fugindo do controle. É nesse momento que Deus vai operar os maiores milagres, as maiores experiências que nós iremos viver, será sempre em alto mar. Observe que eles vão até o alto mar, mas antes eles vão olhar para o Senhor e vai dizer: Senhor, mas nós temos trabalhado a noite inteira e nada pegamos. Eu quero que você lembre que a pescaria naquela época, naquele momento, não era uma pescaria de passeio, de alguém que estava querendo desestressar, mas sim uma pescaria profissional. Uma pescaria onde dependeria da pesca daquela madrugada para poder alimentar, para poder ter dinheiro. E eu quero que você entenda que quando eles passam a madrugada inteira pescando e nada conseguem, eles vão ficar apavorados, pois sem dinheiro, sem alimento, o que eles iriam fazer? Eu quero que você entenda o que é que Deus tem colocado no meu coração através desta palavra, pois nós estamos vivendo um momento de crise, um momento de dificuldade, aonde o dia de amanhã, economicamente falando, o dia de amanhã, financeiramente falando, são momentos a qual serão difíceis. O índice de desemprego já aumenta. Muitas pessoas que estavam empregados já estão desempregados, sem saber o futuro de amanhã, sem saber o que vai ser amanhã, se vai ter o que colocar na sua mesa ou não. E eu quero trazer esse contexto para que você entenda o que é que aqueles homens estavam vivendo, pois trabalharam a noite inteira, mas nada receberam. Nada tinha para poder se alimentarem. E é neste momento que o Senhor pede emprestado o seu barco. É neste momento que o Senhor fala: olha, não se preocupe com isso agora, somente faça a minha vontade, somente obedeça o meu pedido, somente me ajude, deixa eu entrar dentro do seu barco, me empresta o seu barco e deixa que depois eu irei resolver o seu problema. Querido, eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo para você, mas eu estou dizendo que Deus está falando para mim, está falando para você: não se desespere, não te preocupes, porque Deus tem cuidado de mim e tem cuidado de você. Deixa tão somente Ele entrar dentro do seu barco e continue fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, ajudando ao Senhor a cumprir o seu ministério, porque se Jesus estiver dentro do seu barco, tudo irá bem. Quando Jesus termina de ministrar, aonde aqueles discípulos já tinham ouvido esta palavra e estavam maravilhados, mas neste momento agora eles vão voltar para a sua realidade. Jesus terminou de pregar uma palavra muito maravilhosa que falou ao meu coração, mas e agora? E agora é quando começa o milagre de Deus. É depois do culto, é depois de ouvir a palavra de Deus, é depois de adorar ao Senhor em meio à prova, é depois de glorificar ao nome do Senhor em meio à dificuldade, é depois de você levantar as suas mãos e render graças a Deus mesmo em meio à necessidade. É depois disso que Deus irá se levantar em seu favor.
É depois disso que Deus irá realizar o grande milagre na minha vida e na sua vida. Jesus olha para ele e diz: agora eu quero que vocês vá a alto mar. Senhor, mas nós trabalhamos a noite inteira e nada conseguimos. Mas em ato contínuo, eles dizem: mas sobre a tua palavra, nós iremos lançar a rede novamente. Querido, eu quero te convidar nessa noite a lançar a sua rede novamente. A rede da esperança. Talvez você está vivendo uma vida desesperançada. Talvez você está vivendo uma vida somente de fracassos e derrotas. Mas eu quero dizer para você e profetizar sobre a sua vida nessa noite, neste dia, neste momento. Eu quero dizer para você que Jesus ele está te convidando a deixar ele usar a sua vida, usar o seu barco, para poder alcançar vidas, para poder alcançar almas. E deixa que o mais ele irá cuidar. No momento certo, no momento que você estiver em alto mar, no momento que você estiver nas horas mais difíceis da sua vida, no momento que você estiver enfrentando a situação mais adversa da sua vida, é nesse momento que Jesus está dizendo para você: lance a sua rede novamente. Jesus não poderia ter dito: lança a rede daqui mesmo, da onde você está? Poderia, e a pesca seria maravilhosa do mesmo jeito. Mas Jesus pediu que ele fosse até alto mar, porque Jesus estava mostrando para eles que Jesus não tinha uma técnica. Jesus, ele não tinha apenas uma vontade, mas que ele conhecia e sabia que o milagre dependia da obediência. Eu quero te convidar nesse dia: obedeça à voz de Deus. Tire os seus olhos da circunstância, tire seus olhos das adversidades, tire seus olhos da situação econômica, tire seus olhos dos anúncios de televisão que tem a cada dia mostrado somente fracasso e derrota, o fim. Mas eu quero dizer para você nessa oportunidade que o fim, somente Deus pode dizer quando é o fim. E nesse momento ele está dizendo para mim e para você: eu tenho coisas extraordinárias ainda para realizar. Momentos difíceis virão, momentos aflitos virão, mas eu sou o teu Deus e eu tenho cuidado e tenho guardado cada um de vocês. Quando eles resolvem obedecer à voz de Deus, irem até o alto mar, quando Jesus diz: agora lança a rede, eles lançam a rede. E quando eles lançam a rede, a Bíblia diz que há uma dificuldade para poder trazer a rede novamente para o barco, porque tinha uma grande quantidade de peixes. Queridos, a bênção de Deus, o milagre de Deus sobre a minha e sobre a sua vida é tão grande. Aquilo que nos espera é tão grande que as nossas redes não suportarão. As nossas redes não suportarão tanta bênção. Assim como o Senhor disse para Abraão e disse: Abraão, sai lá do lado de fora, conta as estrelas. Tal qual as estrelas são as bênçãos que eu tenho para a sua vida, ou seja, bênçãos incontáveis. Assim é o que Deus tem preparado para o seu povo. Assim é o que Deus tem preparado para a sua igreja. Assim é o que Deus tem preparado para mim e para você. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que o Senhor, ele vai trazer uma bênção tão grande na vida de Simão, que Simão, para conseguir finalizar e receber completamente a sua bênção, ele precisa pedir ajuda.
e todos aqueles outros barcos que estavam ao seu redor vêm para poder lhe ajudar aquela pesca maravilhosa. Tal qual a bênção de Deus sobre a vida de Simão, sobre a obediência de Simão, sobre a disponibilidade que Simão teve para obedecer à voz de Deus, fez com que todos os seus amigos que estavam ao seu redor fossem abençoados também. Querido, eu quero profetizar sobre a sua vida neste momento. A bênção que Deus vai derramar sobre a sua vida será tão grande que os seus familiares serão abençoados através da bênção que Deus vai derramar sobre a sua vida. O milagre de Deus será tão grande na sua vida, que os teus vizinhos serão impactados pela bênção que Deus vai derramar sobre a sua vida. Entenda o que eu estou querendo dizer para você nessa oportunidade. O mundo está em confusão. O mundo está entrando em colapso, o mundo está entrando em situações de crises extremas. Mas nós precisamos permanecer firmes. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. E quem está em Cristo tem um grande ajudador. Eu quero concluir dizendo para você neste momento. O momento é de depositar a nossa confiança, a nossa obediência, a nossa fidelidade a Deus. E Deus vai continuar cuidando de nós. Não balize a sua vida com o que está acontecendo no mundo. Nós somos forasteiros. Nós não somos deste mundo. Nós estamos de passagem sobre este mundo. Estamos aqui como representantes legal do nosso Senhor. E precisamos, a cada dia, nos portar como tais representantes, sabendo, não nos esquecendo, que não vamos ficar aqui, que não estamos esquecidos aqui. Jesus breve virá. Jesus breve irá voltar para buscar a sua igreja, a sua esposa, buscar a igreja lavada e remida no seu sangue. Que nós venhamos nos preparar a cada dia, que nós venhamos nos dedicar a cada dia, para que quando esse dia chegar, possamos ser achados esperançosos, aguardando a vinda do nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.